Por que as críticas e rejeições nos afetam tanto? Você já ficou horas remoendo uma crítica recebida no trabalho, na escola ou até em casa? Ou então, já sentiu o peso de uma rejeição, seja de um amigo, de um relacionamento ou em alguma situação social? Essas experiências são universais. Quem nunca se sentiu abalado com a opinião dos outros? Vamos começar com uma história real para nos conectar com essa dor. Ana, uma jovem profissional de marketing, criou uma campanha que julgava perfeita. No entanto, durante a apresentação para sua equipe, recebeu críticas duras, algumas até injustas. Por dias, Ana sentiu a autoestima abalada, questionando sua capacidade e sentindo vontade de desistir. Essa sensação de rejeição e dúvida pode ser devastadora. A verdade é que, em algum momento da vida, todos passamos por isso. Críticas e rejeições fazem parte do convívio humano. Mas será que precisamos sofrer tanto? O estoicismo, filosofia antiga, traz respostas poderosas para essa questão, ensinando que o que realmente importa é o que controlamos, nossas atitudes, pensamentos e emoções. Neste vídeo, você vai aprender a aplicar os ensinamentos estoicos para desenvolver uma mente forte, capaz de enfrentar críticas e rejeições sem se abalar profundamente. Vamos explorar conceitos, exercícios práticos e histórias inspiradoras para que você possa transformar esses desafios em oportunidades de crescimento. Vamos, juntos! Vamos aos fundamentos do estoicismo, a dicotomia do controle e seu impacto na vida cotidiana. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo vem do filósofo Epicteto, que nos apresenta a chamada dicotomia do controle. Ele nos convida a separar as coisas em duas categorias, o que está sob nosso controle e o que não está. Mas como isso funciona na prática? Imagine o seguinte cenário. Você estudou muito para uma prova importante, mas o professor entrega o resultado com uma nota que você considera injusta. Você tem duas escolhas: se desesperar, reclamar e se sentir derrotado, ou focar no que pode controlar, sua dedicação, sua preparação para a próxima prova e sua reação diante da situação. Maria, uma estudante universitária, passou por isso. Depois de receber uma nota baixa que não refletia seu esforço, ela ficou frustrada, mas decidiu aplicar a dicotomia do controle. Ao focar em como melhorar, em vez de se prender à nota, ela recuperou a confiança e tirou excelentes resultados nas avaliações seguintes. Esse conceito ajuda a entender que, muitas vezes, gastamos energia com situações que não podemos mudar, opiniões alheias, críticas, rejeições, e esquecemos de cuidar do que realmente depende de nós, nossas ações, pensamentos e reações. Pense também nas redes sociais. Você posta uma foto ou opinião e recebe comentários negativos. Não controlar os outros, mas controlar como você responde a isso é fundamental para preservar sua saúde mental. Marco Aurélio, imperador romano e grande estoico, dizia: se você está perturbado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua avaliação dela. E isso você tem o poder de eliminar a qualquer momento. Assim, o estoicismo nos dá uma chave para a liberdade emocional, que é vital para não se deixar abalar por críticas e rejeições. Agora vamos entender por que as críticas e rejeições mexem tanto com a gente. Você já reparou como uma única crítica pode estragar o seu dia? Ou como uma rejeição pode deixar uma marca profunda na autoestima? Isso acontece porque somos seres sociais, e a aceitação pelo grupo é algo que nosso cérebro busca naturalmente para sobreviver e prosperar. Mas por que, às vezes, reagimos tão forte a essas situações? Vamos ver um exemplo real. Lucas, um jovem que adora cozinhar, decidiu abrir um canal no YouTube para compartilhar suas receitas. No começo, ele recebeu muitos elogios, mas depois de um vídeo começaram a aparecer comentários negativos, dizendo que ele não era bom o suficiente. Lucas se sentiu profundamente ferido e quase desistiu do projeto. Esse tipo de reação tem a ver com nosso mecanismo interno de proteção. Quando sentimos rejeição,
Nosso cérebro ativa áreas ligadas à dor física e emocional. Estudos em neurociência mostram que a rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física, explicando por que nos sentimos tão mal nesses momentos. Além disso, a crítica, mesmo que construtiva, pode ser interpretada como um ataque ao nosso valor pessoal, causando sentimentos de insegurança, ansiedade e até depressão. Mas nem todas as críticas ou rejeições são iguais. Algumas podem ser úteis e nos ajudar a crescer, outras são apenas reflexos das limitações ou preconceitos dos outros. É por isso que entender a natureza dessas experiências é fundamental para não se deixar abalar. O estoicismo nos ajuda a desenvolver essa consciência, ensinando a separar a crítica construtiva da destrutiva e a não vincular nosso valor pessoal à opinião dos outros. Vamos a uma dica de ouro: as técnicas estoicas para não se abalar com críticas e rejeições. Saber que críticas e rejeições vão acontecer é o primeiro passo. O segundo é aprender técnicas para não deixar que essas experiências dominem suas emoções e autoestima. Aqui estão algumas técnicas estoicas fundamentais. Primeira técnica: controle das emoções através da razão. Os estoicos acreditavam que nossas emoções negativas surgem de julgamentos errados, quando interpretamos a crítica como algo que define nosso valor. Imagine João, que recebeu um comentário negativo no trabalho. Em vez de aceitar a crítica como um ataque pessoal, ele refletiu: essa crítica pode ser sobre um ponto específico, não sobre mim como pessoa. Essa mudança de perspectiva já ajuda a evitar a tristeza ou raiva desnecessárias. Segunda técnica: exercício da visualização negativa. Consiste em imaginar situações adversas para se preparar mentalmente. Por exemplo, Ana, que estava nervosa antes de apresentar seu projeto, visualizou mentalmente possíveis críticas. Isso a deixou mais preparada e menos surpresa ao receber feedbacks, podendo responder com calma e aprender com eles. Terceira técnica: reinterpretar a crítica como oportunidade de crescimento. Lucas, do canal de culinária, depois de um período difícil com críticas negativas, passou a ver esses comentários como ferramentas para melhorar seus vídeos. Isso transformou sua relação com o feedback e elevou sua autoestima. Quarta técnica: autoafirmação e reforço interno. Criar um diálogo interno positivo e realista. Sempre que receber uma crítica, diga para si mesmo: eu sou mais do que uma opinião negativa. Posso aprender e melhorar. Isso ajuda a criar resiliência emocional. Agora, os exercícios práticos para fortalecer a mente e não se abalar. Aplicar o estoicismo no dia a dia não é difícil, mas exige prática e disciplina. Aqui estão alguns exercícios simples que você pode começar a usar hoje para desenvolver resiliência contra críticas e rejeições. FAO. Diário estoico. Reserve alguns minutos do seu dia para refletir sobre as críticas que recebeu, suas reações e o que aprendeu. Maria, a estudante, anotava todas as vezes que se sentia rejeitada e analisava se sua reação tinha fundamento ou se era uma interpretação exagerada. Com o tempo, percebeu que muitas preocupações eram fruto do medo, não da realidade. Visualização negativa. Premeditatio malorum. Pratique imaginar cenários ruins de forma controlada. Por exemplo, imagine receber uma crítica severa, perder uma oportunidade ou ser rejeitado em um convite social. Visualize como reagiria com calma e racionalidade. Esse treino prepara sua mente para enfrentar a adversidade real com mais equilíbrio. Reflexão sobre a impermanência. Lembre-se que sentimentos negativos passam com o tempo. Paulo, um jovem empreendedor, enfrentou críticas duras no lançamento de seu negócio, mas sabia que essas dificuldades eram temporárias. Ele se apoiava no pensamento estoico de que nada é permanente, nem as dificuldades, nem as críticas. Prática da autoafirmação. Antes de enfrentar situações desafiadoras, repita para si mesmo frases como: eu tenho controle sobre minha reação.
Opiniões negativas não definem meu valor. Isso cria um escudo emocional que ajuda a não se abalar diante da rejeição. Incorporar esses exercícios fortalece sua mente e cria uma base sólida para enfrentar críticas com serenidade e confiança. Ouça agora essas histórias reais de superação com o estoicismo para se inspirar. O estoicismo não é apenas uma filosofia de livros antigos. Ele foi e continua sendo uma ferramenta de transformação profunda para milhares de pessoas em diferentes contextos. James Stockdale, o oficial da Marinha que sobreviveu à tortura. James Stockdale, um piloto da Marinha Americana, foi capturado durante a Guerra do Vietnã e passou mais de 7 anos como prisioneiro de guerra. Foi torturado inúmeras vezes, sem saber se um dia voltaria para casa. Ele sobreviveu mentalmente, aplicando os princípios do estoicismo que havia estudado antes da guerra. Em suas palavras, você deve manter a fé inabalável de que prevalecerá no final, independentemente das dificuldades, e ao mesmo tempo confrontar os fatos brutais da sua realidade atual. Essa prática, conhecida como o paradoxo de Stockdale, é puro estoicismo. Esperança sem ilusão e coragem sem negação. Malala Yousafzai, a adolescente que foi alvo do ódio e respondeu com serenidade. Malala, ainda adolescente, foi baleada por defender o direito de meninas à educação. Ao invés de responder com ódio, ela continuou seu ativismo com firmeza e calma. Ela não se deixou definir pela rejeição violenta de suas ideias. Seu exemplo ecoa o pensamento estoico de Marco Aurélio. A melhor maneira de se vingar é não se tornar como seus inimigos. Aqui vão relatos cotidianos de pessoas comuns aplicando o estoicismo. Renata, professora de ensino médio, contou que costumava se abalar com críticas de alunos e colegas. Depois de conhecer o estoicismo, passou a anotar cada crítica e perguntar a si mesma: essa crítica é útil? Está sob meu controle? Com isso, aprendeu a filtrar melhor e preservar sua autoestima. Carlos, motorista de aplicativo, dizia que ficava arrasado com avaliações ruins. Mas depois de ouvir um podcast sobre Epicteto, começou a focar mais no atendimento em si e menos na nota. Isso mudou completamente sua relação com o trabalho. Essas histórias mostram que os princípios estoicos são acessíveis, poderosos e funcionam tanto em situações extremas quanto nas mais comuns do dia a dia. A base da resiliência é o autocuidado e equilíbrio emocional. Embora o estoicismo seja frequentemente associado à ideia de endurecimento emocional, ele não defende a frieza ou a repressão dos sentimentos. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que o verdadeiro autocontrole nasce da compreensão e do cuidado com o próprio bem-estar físico e mental. Vamos explorar como o autocuidado e o equilíbrio emocional são práticas estoicas, e não apenas modernas. O corpo influencia a mente. Epicteto já dizia: cuide do corpo com disciplina, não por vaidade, mas para manter a mente clara e firme. Isso significa que sono, alimentação e respiração adequada não são luxos, são fundamentos estoicos para a clareza mental. Um relato real para te inspirar. Letícia, analista de sistemas, percebeu que ficava mais irritável e reativa às críticas quando dormia mal ou pulava refeições. Ao reorganizar sua rotina de autocuidado, criando um ritual de sono e caminhadas diárias, ela notou uma mudança profunda na forma como reagia a pressões no trabalho. Técnicas de respiração para a serenidade. Controlar a respiração é uma ferramenta prática que os estoicos usariam se tivessem acesso ao que sabemos hoje sobre neurociência. Exercício simples, inspirado nos princípios estoicos e técnicas atuais. Inspire profundamente por 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente por 6 a 8 segundos. Repita por 3 minutos, antes de uma situação potencialmente crítica. Marcos, executivo de vendas, utiliza essa técnica antes de reuniões tensas. Isso o ajuda a manter a compostura e a responder com razão, não emoção. Como recomendaria Sêneca, um diálogo interno compassivo. Não basta silenciar os críticos externos, você também precisa cuidar da sua voz interior.
Os estoicos ensinavam a cultivar a razão como uma espécie de conselheiro interno, um relato real. Juliana, mãe solo e empreendedora, usava autocríticas duras sempre que cometia erros. Após conhecer o estoicismo, ela começou a escrever frases que gostaria de ouvir de um mentor sábio. Você errou sim, mas aprendeu. Você não é definida por esse fracasso. Esse novo diálogo interno gerou mais resiliência do que qualquer conselho externo. Autocuidado não é egoísmo, é preparação. É afiar a espada antes da batalha. Quando você cuida da sua base física, mental e emocional, críticas e rejeições não encontram mais terreno fértil para causar dor. Vamos ver como libertar-se da necessidade de aprovação, desenvolvendo nossa independência emocional. Você já sentiu que sua autoestima depende da opinião dos outros? Que só se sente confiante quando recebe elogios ou reconhecimento? Isso é mais comum do que parece. A maioria das pessoas vive à mercê da validação externa. O like, o elogio, o "você está certo". Mas viver assim é viver em constante vulnerabilidade. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem quando a nossa paz interior não depende do que os outros pensam. O que é independência emocional? Independência emocional não significa frieza ou indiferença. Significa que você se conhece tão bem e se valoriza tanto que a opinião dos outros não define seu valor. Epicteto nos lembra: o que te perturba não são os eventos, mas o julgamento que você faz sobre eles. Ou seja, o que realmente nos fere não é a crítica em si, mas o peso que damos a ela. Um exemplo real: Bruno, o artista rejeitado. Bruno, ilustrador de 27 anos, decidiu mostrar seu trabalho nas redes sociais. Recebeu curtidas, mas também comentários, dizendo que seu estilo era infantil ou amador. Isso o paralisou por meses, até que um dia, conversando com uma amiga terapeuta, ele ouviu: "Você está terceirizando seu valor. O que você mesmo pensa do seu trabalho?" Ele refletiu e percebeu que desenhar era sua paixão desde a infância. Era o que o fazia sentir-se vivo. E percebeu que a opinião dos outros não poderia ser mais forte do que esse sentimento interno. Bruno voltou a desenhar, parou de buscar aprovação constante e hoje tem uma base fiel de seguidores que admiram seu estilo único, não porque ele mudou, mas porque parou de tentar agradar a todos. Como podemos cultivar essa independência? Liste suas virtudes pessoais. Escreva 5 qualidades que você reconhece em si mesmo, sem depender da opinião de ninguém. Isso fortalece sua identidade. Faça algo que ama sem postar nas redes sociais. Isso pode parecer estranho no começo, mas é uma forma prática de mostrar a si mesmo que seu prazer não depende de likes ou validação externa. Evite se comparar com os outros. Marco Aurélio dizia: "Olhe para dentro. Dentro de você está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se você cavar." A comparação enfraquece a autoestima. O autoconhecimento a fortalece. Quando você desenvolve essa autonomia emocional, algo incrível acontece. Críticas passam a ser apenas ruídos. Você ouve, avalia se são úteis e segue em frente. Rejeições deixam de ser tragédias e se tornam apenas direções diferentes no caminho, aplicando o estoicismo em relacionamentos, trabalho e redes sociais. Críticas e rejeições nem sempre vêm de estranhos. Muitas vezes vêm das pessoas mais próximas, familiares, colegas de trabalho, amigos ou desconhecidos em redes sociais. E, nesses contextos, elas podem doer ainda mais. A boa notícia? O estoicismo também oferece ferramentas para lidar com isso de forma serena e firme. Para o ambiente de trabalho, profissionalismo estoico. No trabalho, críticas e rejeições podem parecer ataques pessoais, mas nem sempre são. Relato: Real Camila. Engenheira de produção, costumava se sentir arrasada quando recebia feedbacks negativos nas reuniões. Ela levava para casa, remoía e até perdia o sono. Depois de estudar estoicismo, começou a aplicar o princípio: não controlei o que me foi dito, mas posso controlar como reajo. Ela passou a fazer anotações durante o feedback, pedir exemplos concretos
e agradecer com postura. Resultado: ganhou respeito por sua maturidade emocional e principalmente dormia em paz. Dica prática estoica no trabalho. Separe críticas de julgamento. Use a técnica: é verdade? É útil? Está sob meu controle? Pratique a compostura. Ouça mais do que responde. Nos relacionamentos, rejeição sem desespero. Relacionamentos são áreas especialmente sensíveis. Queremos ser amados, aceitos, compreendidos. Mas a rejeição acontece e pode devastar. História real. Rafael, após um término doloroso, entrou em colapso emocional. Não conseguia entender por que havia sido rejeitado. Em um fórum online, encontrou uma citação de Sêneca: "O homem sábio se contenta consigo mesmo." Aquilo o tocou. Ele começou a usar o diário estoico para entender por que depositava tanto valor em ser aceito por alguém. E entendeu. Sua autoestima estava atrelada ao afeto externo. Com o tempo, reconstruiu seu senso de valor. Não com arrogância, mas com clareza. Ele percebeu que podia amar alguém sem depender da validação dessa pessoa. Dica estoica para relacionamentos: ame com liberdade, não com necessidade. Cuide de si como você cuidaria de alguém que ama profundamente. Aceite o fim como parte da natureza das coisas. Tudo é impermanente. Nas redes sociais, um filtro emocional. As redes sociais são um campo de batalhas emocionais. Curtidas, comentários, comparações, cancelamentos. Relato real. Daniele, criadora de conteúdo sobre educação infantil, passou por uma onda de hate após um vídeo mal interpretado. Seu primeiro impulso foi responder com raiva. Mas ela lembrou da frase de Marco Aurélio: "Se alguém peca contra você, é porque está agindo de acordo com sua própria visão. Não reaja com ira, mas com compreensão." Ela respirou, esperou 24 horas e escreveu uma resposta firme, sem ataques. Depois disso, fez um vídeo explicando seu ponto com serenidade. Ganhou mais respeito do que se tivesse partido para o confronto. Dica: prática. Tenha um tempo de silêncio antes de responder. Lembre-se, você não precisa convencer ninguém. Bloquear, silenciar e restringir também são atos estoicos quando protegem sua saúde mental. O estoicismo, aplicado com inteligência, se transforma em um escudo invisível, não para afastar as críticas, mas para impedir que elas perfurem sua paz interior. Para concluirmos, a arte de ser inabalável. Imagine viver um dia inteiro sem se abalar com críticas, julgamentos ou rejeições. Imagine sair de casa com uma serenidade que ninguém pode arrancar. Imagine olhar para os próprios erros com honestidade, aprender com eles e seguir em frente com dignidade. Isso não é utopia. Isso é o que os estoicos chamavam de eudaimonia, uma vida com propósito, paz interior e liberdade emocional. Os ensinamentos. Vamos recapitular brevemente o que você aprendeu até aqui. Críticas e rejeições são inevitáveis, mas sua reação é sua responsabilidade. Você não controla o que os outros pensam, apenas o que pensa sobre si mesmo. O autocuidado fortalece sua mente estoica, do sono à respiração, do corpo ao pensamento. Você pode desenvolver independência emocional, cultivando um senso de valor que vem de dentro. Aplicar o estoicismo no cotidiano é possível, em qualquer contexto, no trabalho, nos relacionamentos e até nas redes sociais. Exemplos reais provam que o estoicismo é acessível, não apenas para filósofos, mas para qualquer pessoa que deseje viver com mais equilíbrio e coragem. Torne-se seu próprio filósofo. Você não precisa decorar frases em latim ou passar anos em estudos profundos. O que você precisa é praticar todos os dias. Comece com pequenos passos. Ao receber uma crítica, respire antes de reagir. Ao enfrentar uma rejeição, pergunte: o que isso revela sobre mim? O que posso aprender? Ao se sentir inseguro, recorra ao seu diário e escreva sobre seus valores, e não sobre seus medos. E sempre se pergunte: isso está sob meu controle? Se não estiver, deixe ir. Um exemplo final inspirador: Nelson Mandela. Mandela passou
27 anos preso injustamente. E ao sair da prisão declarou: ao atravessar o portão rumo à minha liberdade, percebi que se não deixasse minha amargura para trás, continuaria preso. Ele não era estoico no nome, mas era estoico no espírito. Ele escolheu a liberdade interior. E essa escolha também está disponível para você. Você não é o que dizem sobre você. Você não é o erro que cometeu. Você é a forma, como escolhe reagir. E ninguém pode tirar isso de você. Se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa se lembrar do seu próprio valor. Deixe nos comentários uma situação em que você superou uma crítica ou rejeição. Vamos aprender juntos a sermos inabaláveis. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Qual lição desse vídeo mais te marcou? Comenta aqui e segue com a gente nessa vida estoica.